Entrou a Bruna, intérprete hoje, ela vai dar acessibilidade à minha live. Ontem fui eu que interpretei para ela, né? Hoje ela é minha intérprete. A Bruna, que está junto comigo, né? Vamos esperar as pessoas entrarem. Gente, manda aí os aviãozinhos aí, chama o público que nós já vamos começar a nossa live. Vamos lá, avisar os amigos. Nós escolhemos esse horário de almoço, porque é o horário aqui do nosso desfrute, do nosso descanso, para poder compartilhar algo que nós acreditamos que seja importante. Estou aqui convidando os nossos amigos. O Fer já chegou, sempre nas minhas lives participa. Tudo. Vou esperar mais um pouquinho. Tudo bem, Fer? Deus abençoe, obrigado por participar. Sempre que eu abro uma live, ele participa, sempre. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? O povo está chegando. O horário de almoço, né? A gente não é para fazer sinais, né? Tem acontecendo para quê? É que eu vejo tudo, eu estou acostumada. Logo que eu vejo tudo, eu vai finalizar. Mas eu não preciso, eu dou chique tudo. Eu estou muito chique, eu tenho tempo. Não preciso me preocupar com a interpretação, né? Convida os amigos, pessoal. Vocês que estão aí, convida os amigos, chame os amigos. Daqui a pouco a gente começa, né? Daí o pessoal vai chegando e vai participando. Corre. Tentando localizar aqui a hora. Ah, tá. Ah, exatamente agora que eu vou começar, meio-dia e 7. A gente planejou esperar uns 7 minutinhos até que as pessoas chegassem, né? Então nós vamos começar. Meu nome é Cleusa Araújo, eu sou tradutora intérprete desde 1990. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história. Por que eu escolhi compartilhar a minha história? Porque eu acredito que a minha história revela o meu destino. Tudo que aconteceu no meu processo histórico tornou parte ou tornou uma propósito. Tá? Então, gostaria de contar um pouquinho sobre a minha infância. Eu sou a quarta filha da minha mãe. Minha mãe teve 3 filhos antes e faleceram, tá, na gestação. Então, eu sou a primeira nascida viva. Eu tenho mais 3 irmãs
e dois irmãos. Eu cresci numa cidade bem pequena, no estado do Paraná, e cresci no Evangelho, meus pais eram cristãos, eu frequentei uma igreja, justamente com os meus pais, era uma igreja bastante rígida nas suas disciplinas. Embora eu tivesse todo esse contato, né, com a igreja, eu cresci com uma dificuldade muito grande de me relacionar com Deus. Porque o meu pai, uhum, uhum. Então, voltando onde eu estava, então eu tive muita dificuldade em ter Deus como meu pai, né? Porque a igreja era muito rígida, tá? Eu cresci, eu fui uma criança muito medrosa, muito tímida, é, mas aos 12 anos eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo e eu fui curada dos meus medos, dos meus traumas. E a partir daí eu comecei a ter uma ousadia muito forte. Então eu comecei a planejar sair da minha casa, a deixar minha família, viver minha vida, ter minha independência, porque os meus pais, eles nunca foram para a escola, os meus pais trabalhavam na roça, então eu queria estudar, eu queria crescer, eu queria evoluir. Aos 13 anos eu batizei na igreja, aí aos 14 anos eu fui morar em Brasília com a minha tia, tá? Saí da minha casa, fui morar com a minha tia, eu queria estudar, eu queria ter uma vida melhor que os meus pais tiveram. E com 16 anos eu retornei para o Paraná, só que eu não fui mais morar com a minha família, eu fui cuidar da minha vida, tá? Aos 18 anos eu tive um encontro muito especial com Jesus. Até então eu não tinha tido, porque durante o meu tempo na igreja, como eu disse, eu cresci numa igreja muito rígida, que Deus para mim era um pai severo, um carrasco, um julgador, mas aos 18 anos eu tive um encontro com Jesus, eu me apaixonei por ele e eu disse, a partir de hoje eu vou fazer tudo que o Senhor me mandar. E eu comecei a me envolver com todos os departamentos da igreja, com tudo que me chamava para ir, principalmente com os jovens. Os jovens eram muito ativos, a gente ia para hospitais, a gente ia para as ruas, a gente ia para todos os lugares que precisavam de auxiliar pessoas, de ajudar pessoas, entendeu? Aí um belo dia, num domingo, num culto à noite,
eu vi 3 jovens na igreja e eu aproximei deles, convidando-os para participar dos nossos grupos de jovens. Só que, para minha surpresa, eu fiz 3 tentativas em 3 domingos e eles não responderam. Eles só riam. E daí eu falei, cara, por que será, né, que as pessoas olham para minha cara e ficam rindo e não respondem nada? Um belo dia, eu andando pela cidade, na época eu morava em Maringá, Paraná, onde minha família mora, né? Isso foi em 1990. Eu estava andando pelas ruas da cidade e eu os vi mexendo com as mãos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, como pode eu estar numa igreja, eu estar ali, sabe, desfrutando de tudo, louvando, adorando, ouvindo as mensagens. Tem 3 pessoas que são surdas e mudas e não podem falar. Tá? Então, assim, você já também tratou o surdo como surdo-mudo? Você acha que o surdo é mudo também? Na época eu achava que ele era mudo. Surdo não é mudo. Surdo é surdo porque ele não ouve, ele não tem nenhum problema nas pregas vocais. Ele grita, ele faz tudo que você faz. Só que ele não fala fluentemente a língua portuguesa, porque ele não ouve, a gente aprende ouvindo português. Então, por isso que ele desenvolve uma língua visual, que é a língua deles, a Libras, a língua dos surdos, né? Então, eu fiquei muito comovida, eu tenho que ajudar, sabe? Eu queria, sabe, puxa, eu sou ouvinte, né? Eu sou benevolente, eu vou fazer algo de caridade por esses coitados surdos, mudos, que não sabem falar. E eu comecei a orar e falar, Jesus, eles precisam de ser curados, eles precisam de ter ouvidos como eu, eles precisam ouvir. E eu comecei a orar. Um dia, um deles desapareceu da igreja. Eu falei, Senhor, o que aconteceu, né? Falei com os 2 amigos e eles não conseguiram se comunicar comigo. Por quê? Porque simplesmente não conseguia. Eu não conseguia me comunicar com eles. Aí eu fui até a casa de um desse surdo que desapareceu. Tentei estabelecer uma comunicação, discutir com ele, e ele a gente não se entendia. Eu fui embora frustrada, quase que eu apanhei dele. Estava muito nervoso, porque ele estava com alguma angústia, ele não conseguia passar para mim, e eu não conseguia entender. Eu fui para casa, eu fui, né, eu saí de lá e eu falei, Deus, o que eu tenho que fazer para ajudar essa pessoa? Eu não sei o que fazer. E eles não oralizavam nada. Os 3 surdos só usavam libras, entende? Hoje, você pode encontrar vários tipos de surdo. Surdo que não usa oralização, não faz leitura labial e usa só libras. Tem surdo que é implantado hoje, que oraliza, que fala português, que escreve. Naquela época, não. Língua de sinais era totalmente proibido. No meio educacional, as crianças surdas tinham as mãos amarradas nas cadeiras para não movimentarem as suas mãos. Eles levavam palmatória para não movimentar as suas mãos. Então, assim, era proibido. E eu, de repente, eu me deparo com essas pessoas e não tem ninguém para me ajudar, ninguém para me ensinar, ninguém para me orientar como acessar esses surdos. Aí, nessa noite, eu tive ideia, falei, puxa, vou passar na igreja, está começando uma conferência missionária na minha igreja, nada a ver com surdo, ninguém pensava em surdo na época, principalmente na minha igreja, que tinha temas sobre curas, libertação. Imagina, trabalho com surdo, a gente orava para que os surdos se fossem curados, e não, né, ministério com surdo, né, enfim. Aí eu passei na igreja na segunda-feira, no começo da conferência, e justamente nesta noite, um missionário brasileiro que esteve no Japão fazendo missões, contou o testemunho dele, dizendo que a primeira pessoa que ele evangelizou no Japão foi uma pessoa surda. E eu fiquei, uau, eu nunca tinha visto surdo na minha vida, eu nunca tinha ouvido falar sobre eles, e agora eu encontro esse surdo na minha igreja, eu acabo de ter uma experiência horrível com surdo na casa dele, e agora ele está passando para mim que é possível transmitir a palavra para o surdo e ele entender. Ele, brasileiro, no Japão, evangelizando um surdo japonês, como assim?
Eu senti que havia algo de sobrenatural ali, que eu podia entrar, sabe? Até hoje, queridos, até hoje eu amo o sobrenatural. Tem coisas que eu não posso, eu não sei, mas o Espírito Santo pode, tá? O Espírito Santo pode. E eu ouvi aquela mensagem, foi no meu coração, eu fui com aquela mensagem no meu coração, é possível, mas como? Como? No sábado, eu voltei para a conferência e teve uma encenação. O pastor que iria pregar à noite, que era de fora, que era convidado, ele ensaiou uma encenação com várias pessoas na igreja, com jovens, e à noite as luzes foram apagadas e o pastor ficou lá no altar, no púlpito, tá? E ele ia chamando as pessoas por nome, dizendo, fulana com você, eu tenho um ministério para ir para o Japão. A pessoa se contendia, ela, não vou, primeiro eu vou casar, primeiro eu vou fazer uma faculdade, não vou, pronto, e acabou. Aí ele chamava, para você é com a China, cada um ia se contendendo com Deus e sentava, apagava a velinha, que tinha uma velinha no escuro, a pessoa acendia uma vela, falava, apagava a vela, sentava e dizia, não vou. De repente eu ouvi ele dizendo assim, Rosa, era a personagem, Rosa, com você, eu tenho um trabalho com deficiente auditivo. Naquele momento, queridos e queridas, eu senti a minha pele tremeu. A partir daquele momento, eu ouvi não a voz da Rosa que estava na encenação, mas não o nome da Rosa, mas o nome da Cleusa. E a Rosa dizia assim, não, eu não quero, eles são nervosos, eles são revoltados, tem uma comunicação confusa, eu não consigo entender o que eles falam, pá. Eu falei, cara, tudo que ela está falando foi o que eu vivi na segunda-feira na casa daquele surdo. Mas Jesus, se o Senhor tem um plano na minha vida, eis-me aqui. Eu não sei como fazer, eles são bravos, eles não conseguem se comunicar comigo, eu não consigo me comunicar com eles, mas eis-me aqui. Naquele momento eu senti que um clarão veio por cima de mim assim, eu senti aquela presença do Espírito Santo dizer, eis-me aqui. Olha, eu não sei se Jesus, se o Espírito Santo está falando com você agora. Se ele estiver falando com você, para se envolver com uma pessoa surda, se envolva. É o Espírito Santo que vai te capacitar. Você está te tocando, está te chamando. É Ele que vai te capacitar. Ele quer que você viva o sobrenatural. O sobrenatural. O que você sabe fazer, você sabe fazer. Mas Ele quer que você vá para um nível maior de intimidade com Deus, de experiência com Ele. Foi Deus quem criou as línguas. Foi Deus quem criou as línguas lá na Torre de Babel. Lá em Gênesis tem um registro onde Deus criou as línguas. Ele sabe te orientar. Eu não estou dizendo para você que você precisa depender apenas do sobrenatural do Espírito Santo. Eu também estudei muito, estudo até hoje, e cada vez que eu vou interpretar algo que não é muito da minha área, eu tremo, porque eu sei que esta língua não me pertence, essa língua foi dada para mim, a comunidade me deu essa língua, e eu respeito, eu estou aprendendo o tempo todo. Então, aí, voltando lá, no final dessa conferência, no domingo, eu cheguei na igreja, gente, Deus falou comigo na segunda-feira, é possível. No sábado, ele me escolheu, me chamou, e eu aceitei, mesmo não sabendo o que eu ia fazer. No domingo, eu cheguei, tinha um grupo na igreja, que também foi convidado para cantar na conferência. O pacote estava fechado. O Espírito Santo fechou o pacote. Eram 4 pessoas, o pai, a mãe, o pastor, a esposa e as 2 filhas que cantavam no grupo. E tinha um surdo junto. Um surdo de Curitiba, eu morava em Maringá, um surdo de Curitiba. E esse surdo era professor de Libras, e ele oralizava, então eu conseguia me comunicar com ele. Os 3 que estavam na minha igreja não conseguiam me comunicar nada, mas com este surdo eu conseguia me comunicar, porque eu falava bem devagar, e ele conseguia fazer a leitura labial, e a gente conseguia se comunicar. O culto todo foi interpretado em língua de sinais, por aquelas 2 filhas dos pastores. Elas não foram para interpretar, elas foram para cantar. Só que como elas já tinham feito curso com esse surdo, que era amigo, elas interpretaram o culto. Eu falei, cara, tem uma língua, pronto. Tem um professor
professor, pronto. Acabou o culto, eu fui conversar com ele, aí que eu descobri que ele era professor. Ele passou a ser meu professor. E por 7 meses, ele me apresentou coisas lindas e maravilhosas. Ele me levou a conhecer os pontes de surdo em Maringá, em Curitiba. Ele me ensinou tudo sobre ele, como que era o surdo, como que ele pensava. E eu fiquei ali, olha, sugando 7 meses. Ele foi uma bênção na minha vida. Então, assim, até hoje, eu super valorizo o professor surdo. Eu sei que não tem tantos surdos capacitados para dar uma aula, para te ensinar, para ter metodologia, didática de ensino. Não são todos os surdos professores, não são todos, né? Tem muitos intérpretes que também dão aula e eles têm metodologia, têm didática. Não estou dizendo que o ouvinte não tem que ensinar Libras. Mas eu sempre digo, gente, ande com o surdo, porque o surdo é nativo. Sabe? Ele é nativo. Hoje, a minha visão sobre a pessoa surda é de igual para igual. Eu domino o português, que é a minha primeira língua, e eles dominam a primeira língua deles, que é a Libras. Então, a possibilidade de fazermos uma troca de igual para igual. No passado, eu achava que são surdos mudos, eu sou a benevolente, eu sou a ouvinte, eu vou ajudá-los. Não. Hoje é uma troca. Hoje é uma troca. São profissionais, assim como eu sou profissional. Eu preciso até hoje de mentoria de pessoas surdas para me ajudar nas minhas questões técnicas de interpretação. Então, a partir de 7 meses, né, eu fui viver a minha vida. Né? Fiquei 7 meses com ele. E daí eu fui viver minha vida. Eu conheci, inclusive, o pastor Marco Arriens, por meio desse professor Wiverson, né? Ele era da igreja dele, em Curitiba. Eu quero dar uma honra para esse meu amigo, o pastor Marcos Arriens. Foi um dos maiores e é um dos maiores preparadores de intérprete do Brasil e fora do Brasil. Eu honro a sua vida, pastor Marco. Eu honro, eu aprendi muito com você. E... hoje, assim, eu vejo os melhores intérpretes, inclusive nos meios midiáticos, que passaram pelas suas mãos, e eu te honro. Então ele me levou, assim, a conhecer muitas coisas, e aí eu embarquei. Aí ele está em Curitiba, eu em Maringá, e eu comecei, então, a viver como que foi, né? Agora eu começo como que foi o meu processo, como foi a minha trajetória, né, como intérprete. Aí eu comecei meu processo de imersão na comunidade surda, tá? Nem todos os surdos tinham capacidade, metodologia, didática de me ensinar. Né? Esse professor, ele ficou 7 meses comigo, ele me deu o caminho. Agora você vai. Você já aprendeu o básico, agora vai com o seu básico. Então, com o meu básico, eu sofri muito, porque eu ia interpretar qualquer coisa. O senhor me chamava, vamos interpretar. Só tinha eu na cidade, eu fui pioneira. Vamos interpretar. Eu subia lá, eu errava, e eles apontavam assim, olha, você errou, você errou, você errou. E eu sofria, eu descia assim, sabe, cara, sabe, eu não vou aprender nunca isso, porque eles sabiam que eles não estavam entendendo. Eles sabiam que eu estava confusa. Eles sabiam tudo de ruim sobre o meu trabalho, mas não sabia como orientar, porque eles não tinham essa instrução de como me ensinar. Não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, o que eu fazia? Pesquisa de campo. Por 9 anos, a minha vida foi totalmente voltada à pessoa surda. Eu só fui descobrir que eu não tinha mais amigos ouvintes quando eu engravidei. E no 5º mês de gestação eu perdi a minha filha. Eu queria ligar para alguém, eu queria falar com a minha voz, com a minha primeira língua. Eu não tinha ninguém. Eu tinha um exército de anjos surdos ao meu redor. No momento que eu perdi minha filha, quando eu abri meus olhos, meu pai não estava lá, minha mãe não estava lá, minhas irmãs não estavam lá, mas tinha um exército de surdos em volta da minha cama, chorando a minha dor.
sabe? Então, assim, isso é muito impactante para mim, porque eu não tive outro caminho, eu tinha que estar imerso ali para fazer uma pesquisa de campo e aprender no dia a dia do surdo. Eu passei a participar de todos os eventos que aconteciam, eventos de chá de bebê, chá de cozinha, e todos os eventos eu estava junto. Foi assim que foi acontecer no meu processo. Quando eu via, por exemplo, um sinal diferente, porque às vezes hoje o intérprete acha, aprendi um sinal, já vou usar. Não, calma, calma. Você não pode já usar o sinal assim que você vê, você tem que ver aonde que ele vai encaixar. Em qual contexto? O sinal de quebrar isso aqui, mas quebrar o quê? É quebrar um copo? É quebrar a cabeça? Vai quebrar o quê? Então você tem sempre que usar o sinal no contexto. Eu só vou dar um exemplo. Por exemplo, um dia eu cheguei na casa de uma surda que estava há muito tempo já não indo na igreja, tá? E daí ela falou, ela fez esse sinal aqui para mim. Eu falei, cara, aonde você encaixa esse sinal? Em qual contexto? Eu quero usar esse sinal novo. Assim era a minha pesquisa. E daí ela pegou, explicou, não entendi nada. Aí no terceiro momento, quando um surdo usou, eu vi o contexto que ele usou, porque no primeiro contexto ela estava falando assim, eu não faço isso, tipo assim, eu não tomo remédio, sabe, por conta própria. Eu não me automedico, entende? Aí depois um outro surdo falou assim, o fulano entra na minha casa, vai chegando e vai abrindo a geladeira, vai pegando as coisas que tá lá. Eu falei, uau, tem a ver com regra, tô chegando lá. Num terceiro momento, eu tava com um surdo no meu carro, e a gente furou o sinal. Ele falou assim, puxa você. Eu falei, pronto, acabou. Esse sinal aqui eu vou usar quando você quebra uma regra. Eu não me automedico, eu não posso ir chegando na casa das pessoas e entrando e abrindo a geladeira, eu não posso ultrapassar sinal. Aí eu falei, pronto, já vou usar. Aí quando você usa no contexto, o surdo faz assim, uau. Você entendeu, parabéns. Eu só ganhava o uau depois que eu sofria, pesquisava, perguntava. Aí quando eu usava no lugar certo, uau. Mas quando eu usava errado, era pedrada e era pedrada. Aí teve um dia que eu falei assim para os surdos, vem cá, é muito sofrido a gente estar lá em cima interpretando sem saber, sem conhecer, sem ter orientação e você só atacando o negativo. Então é o seguinte, eu vou escolher 5 surdos. Vocês 5, você serão os meus mentores. Deixa eu errar à vontade. Eu não sei, estou aprendendo. Quando eu terminar o evento, eu vou para uma salinha e vocês podem, mas me dê também dicas. Não é só me acusar. Aí eu comecei a partir deste momento a ter um certo empoderamento como intérprete. Até então, o surdo decidia minha roupa, o surdo mandava em mim, fazia tudo que eu queria, tudo que eles queriam. Aí eu falei, agora eu vou me posicionar. Né? A gente precisa se posicionar, a gente precisa respeitar o surdo, respeitar a língua dele, mas a gente também precisa se posicionar, porque senão a gente vai ficar sempre suprindo a carência, a necessidade, porque na minha casa não tem comunicação, meus pais não se comunicam, eu não tenho acesso a lugar nenhum, então é com você mesmo, vai ser com você, vai ser com você. Então eu comecei a me posicionar. Então agora vocês vão me ajudar, aonde eu errei e como que eu acerto. Aí, eles também começaram a se sentir valorizados. Poxa, agora nós somos mentores da Cleusa, a gente vai ajudar a Cleusa. Aí eu comecei a crescer como intérprete. Comecei a crescer, porque daí eles também tinham o dever de me ajudar a crescer. Aonde eu estou errando, como eu estou errando. Mas eu não fiquei só nessa, graças a Deus, eu tinha o pastor Ofir de Barros, que partiu agora durante a pandemia. Na época, gente, é um privilégio, é coisa do Espírito Santo, é coisa de Deus. Quando ele escolhe. Na época, o pastor Ofir, da Igreja Batista Memorial de Maringá, me convidou para trabalhar na igreja de tempo integral. Eu trabalhei por 15 anos de tempo integral na igreja, e a igreja, a liderança da igreja, na liderança do pastor Ofir, me apoiava muito. Eu tinha muito apoio, então assim, eu não só cuidava do surdo na área espiritual, mas como eu cuidava em todas as áreas. Eu estava à disposição do trabalho com surdos
né? Com todo o apoio financeiro, inclusive, da igreja, na época, sabe? Então, hoje, muitas vezes, infelizmente, a gente chega na igreja, o intérprete está lá escondidinho no cantinho, está no escuro, sabe? Os surdos estão lá tentando enxergar o intérprete. A gente vê até hoje igrejas, pastores e obreiros e enfim, liderança que não apoiam o intérprete. O intérprete é o microfone do surdo, né? Se você tirar o microfone do pastor, de quem está dando a palestra, o povo que ouve reclama. Se tivesse barulho ali, tiver algum ruído, o povo reclama, mas a intérprete fica no escuro. Depois o pessoal não lembra que vão apagar a luz para dar um efeito, vai ter um teatro, uma peça. O intérprete pode ficar no escuro também. Não, o intérprete tem que ter luz, porque ele é o microfone, ele é a voz ali, né? A gente transmite a voz do palestrante, do evento, por meio de nossas mãos, da nossa face. A nossa face tem que aparecer. Toda a entonação de voz, ela aparece aqui, de tristeza, de alegria. Então a gente precisa estar bem iluminado para que o surdo possa entender a comunicação com bastante clareza, né? Então, na época, eu já ficava do lado do pastor, não ficava do lado dele. O pastor me tinha como... Eu tinha, na época, trabalhando com surdo, eu comecei com 20 anos. Então, eu tinha uns 24 anos. O pastor me considerava como ministra dos surdos. Mas não foi o pastor quem escolheu, né? Foi a minha disposição de falar, Senhor, eu estou aqui, eu sou nova, eu sou jovem. Se você for jovem, se você for novo, se dispõe. É o Espírito Santo que vai te usar. Hoje eu estou tendo o privilégio de trabalhar com a Bruna, que está interpretando aqui. Ela tem 24 anos, a época que eu já era ministra. Entendi, é uma bênção, a gente sabe fazer essas trocas, eu tenho mais experiência, ela é mais tecnológica, eu sou mais experiência prática da língua, a gente vai trocando e vai crescendo. Não tem idade para Deus te chamar. Se você é jovem, vem. O Senhor precisa de você. Então, na época, assim, o pastor me pastoreava, cuidava de mim, era um pastor excelente, cuidava de mim, eu cuidava do surdo, trazia problema para ele, me orientava e eu cuidava. A vida espiritual e todas as áreas que eles precisavam, eu estava sempre acompanhando os surdos. Tá? Então, assim, será que tem alguma pergunta a respeito do que eu estou falando até agora? Estou falando demais, é ruim, né? Que a gente não interage. Tem aqui... tem os surdos aqui, tem vários surdos. Legal. Acho que não temos pergunta não, né? Então tá bom. Então, assim, foi assim o meu processo. Eu viajei bastante, fiz muitos cursos. Aquilo que eu estava falando, a minha igreja, qualquer curso que existia no Brasil, no fundo do Brasil, lá em Goiânia, eu pegava ônibus, 16 horas de ônibus, eu ia, sabe? Então, eu estudei bastante, fiz bastante cursos na área, né? E, inclusive, o Paraná foi o primeiro estado do Brasil a ter a sua língua reconhecida em 98, tá? Então, assim, a gente, enquanto estivemos lá em Maringá, a gente desenvolveu bastante projeto, abriu uma associação de surdo, e a gente era bem reconhecido na cidade, inclusive o projeto que reconheceu a língua de sinais era projeto nosso. Né? Nós que entregamos a ideia, o projeto até na Câmara Legislativa de Curitiba, né? E na época o Paraná teve a língua de sinais, foi o primeiro estado do Brasil a ter a língua reconhecida, tá? Então, assim, eu vivi um processo intenso em Maringá, tá? Me envolvi muito, assim, o nosso trabalho deu bastante visibilidade para os surdos. Antes o surdo não tinha trabalho, não tinha escola, não tinha nada, e de repente deu um boom na educação do surdo por causa desse projeto. Isso foi em 98. Em 99, eu perdi um bebê no quinto mês de gestação, e na hora de colher os frutos em Maringá, porque a gente semeou, a gente regou, Deus deu o crescimento. Na hora de colher os frutos, o que aconteceu? Deus falou assim, chega, acabou, não é sobre você, é sobre o que eu queria fazer na vida dos surdos aqui. Tchau. Aí fomos para Curitiba, vivemos pela fé durante 1 ano e meio, sem salário, vivemos pela fé. Deixamos tudo para trás. Em 98 também,
aconteceu algo inédito. Além do projeto de Libras, que foi reconhecida, eu adotei o meu primeiro filho surdo. Hoje, ele tem 29 anos, tá? E ele vai participar dessa live, não hoje, na segunda-feira, dia 25. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Então, além de trabalhar com surdo, Deus também me entregou um projeto para adotar crianças surdas. E aconteceu a coisa mais linda, em 98. Além de libertar os surdos da prisão, da escravidão, da proibição de língua, além de desamarrar as mãos do sol, agora é lei, vocês podem comunicar com as mãos. Eu também encontrei meu primeiro filho surdo, em 98. Em 99, então, fomos para Curitiba, e lá ficamos 1 ano e meio, trabalhando com o pastor Marco Arriens, moramos na casa do pastor Marco Arriens. E depois nós fomos convidados para trabalhar em Suzano, São Paulo, viemos para São Paulo, e eu estou aqui já há 22 anos. Trabalhamos na Igreja Batista em Suzano, com líderes lá do Ministério com Surdo, depois trabalhamos em São Paulo, e depois eu fui para a educação. Então eu fiz pedagogia, especialização em educação especial e Libras, fiz artes cênicas, tá? Tudo isso para agregar ao meu trabalho, mas a minha grande paixão é levar acessibilidade, tá? Se tivesse eu abro às vezes live, tem um surdo, se tiver um surdo, eu tenho um prazer tão enorme de abrir uma live e falar com ele, sabe? Então, assim, para mim, a minha grande paixão é a acessibilidade. Né, embora eu tenha tido outras formações, mas as formações que eu tive, né, eu só agrego ao meu trabalho como um agente de acessibilidade. Então é isso, é um resuminho da minha história. Se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Eu passei um pouquinho, né, do meu processo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem interagir. Eu tenho algumas dicas para vocês, né? Eu tenho algumas dicas para vocês, para quem quer ser um bom intérprete, tá? Talvez você não precisa ser intérprete. Gente, Deus chama as pessoas com várias habilidades, né? Então, assim, nós precisamos, na comunidade surda, você pode ser uma conselheira de famílias, tem tantas coisas para fazer, sabe? Olha, descubra o que Deus quer fazer na sua vida. Descubra o que Deus, qual o propósito que Ele tem na sua vida, sabe? Nem sempre, nem todos foram chamados para ser intérprete, nem todos foram chamados para ser professor de surdo, né? Mas descubra qual que é a sua missão e se coloque. Há muita necessidade, tá? Eu vou deixar até para o meu filho falar, na live dele no dia 25, como que ele se sente diante deste mundo que não é acessível. Não é acessível. Às vezes, a gente, pessoas que não conhecem a Libras, vê algumas coisas acontecendo nas redes sociais, fala, nossa, está crescendo o mundo da Libras, nossa, que legal. Mas pergunta para o surdo se está sendo acessível. Tá? Então, assim, a minha dica, se você quer ser um intérprete, quer se intitular como intérprete de Libras, estude. Sabe? Cole em alguém que já tem experiência, busque alguém que tem experiência. Busque surdo também, sabe? Busque surdo, procure. Hoje nós já temos muitos, porque a Libras, ela foi reconhecida em 2002. A partir de então, muitas coisas estão acontecendo pelo Brasil. Inclusive, muitos surdos fizeram letras Libras pela Federal de Santa Catarina e eles estão aptos para dar uma mentoria para você, para te ajudar nesse processo de melhorar a sua comunicação, tá? Se você quer evoluir na Libras, o ideal é você ter um nativo para te ajudar nesse processo. Agora, se você quer crescer nas técnicas de intérprete, procure um intérprete. Porque o intérprete que vai entender de interpretação, porque é a prática do dia a dia dele, tá? Então, essa é a ideia.
E procure fazer realmente um trabalho de excelência, um trabalho assim, eu fico tão emocionada, porque assim, principalmente agora, durante esse tempo de pandemia, como foi inovador para todo mundo, né? Eu atendi muitos surdos nas redes sociais. Eu ficava assim, será que vai causar algum efeito ou desse lado? Porque a comunicação com o surdo, ela é tete a tete, é corpo a corpo, é olho no olho, é pele a pele, entendeu? Então, todo o nosso corpo, ele se comunica com o surdo. Isso aqui é língua. Isso é língua, isso faz parte da língua dos surdos, né? E aí, será que vai sentir algum efeito? E de repente eu pedi, manda um videozinho, como que foi? Como que você recebeu essa mensagem? O que mexeu com você? E eu ficava encantada, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Obrigada, Jesus, por usar as minhas mãos mesmo nesta telinha. Muitas coisas mudaram aqui, né? No passado, aliás, no corpo a corpo, a gente mexe com o corpo inteiro. Aqui não, tem sinal que é da cintura para baixo, né? Né, Bruna? Tem sinal que é da cintura para baixo, a gente tem que fazer aqui. Aborto, por exemplo. Aborto é lá embaixo que a gente faz, aqui a gente tem que fazer adaptação, sabe? Então a gente está vivendo agora, neste mundo tecnológico, virtual, novas experiências. A Bruna falou ontem sobre uma surpresa que a gente vai ter no final da semana que vem, no final das nossas lives, tá? Então a gente tem bastante coisa para passar para vocês, sabe? Então, assim, fique aí, avisa, chama os amigos, chama ouvinte, chama intérprete. Sabia que surdo também pode ser intérprete? Pode. Ele pode ser intérprete de um texto, tá? Se ele tiver um domínio da língua portuguesa, ele pode pegar um texto, ele pode interpretar. Ele é essencial na sua equipe de intérprete. Quando tem um surdo na sua equipe, valida muito, tá? Então tem gente assim que às vezes, eu vou abrir um curso de Libras, tudo ouvinte, todos ouvintes. O surdo olha e fala assim, ouvinte, tá roubando nossa profissão, tá roubando nossa prática. Ninguém rouba nada de ninguém, a gente pode juntar aquilo que eu falo. Eu sempre trabalhei em parceria com o surdo. Eu ensinei os meus filhos, eu adotei 2 crianças surdas. Eu adotei 2 crianças surdas, né? Então eu ensinei. E quando eles cresceram, o meu filho hoje é meu mentor, né? Eu ensinei, hoje ele me ensina, porque ele é surdo. Ele está imerso na comunidade surda 24 horas. Ele usa Libras o tempo todo. Parece que tem uma pergunta aqui. Alguém perguntou se nós temos algum material para estudo. Então, a minha dica é que vocês continuem aqui nas nossas lives, que a gente vai dar algumas orientações, e depois, no final, a gente vai ter surpresa que tem a ver também com essas dicas que a gente vai dar sobre material, tá? Porque, assim, tem gente que fala assim, eu estou treinando Libras no material, eu comprei um livro, estou treinando Libras lá, tá? Então, assim, o ideal é você treinar com o visual, com vídeo, porque a língua, ela não é estática, a língua ela tem movimento, né? Então, o desenho lá no livro, lá você vai estudar, aí você vê o desenho, mas você não vai saber, sabe, fazer qual é o movimento, porque a língua, a gramática da Libra tem todos os parâmetros, aonde que você... essa é a área da Bruna, que ela vai explicar depois, tá? Mas, assim, tem uma gramática. A língua não é solta, jogada, assim, sabe? Tem gente que fala, mímica, gesto, né, linguagem. Não, é uma língua. Ela tem estrutura. Ela tem toda uma estrutura que você tem que seguir. Então, o ideal é você ter realmente essa orientação presencial ou, né, ali visual, né? O ideal é você ter realmente esse contato com uma pessoa que sabe para você conseguir, né, aprender de fato, porque é uma língua visual, não é uma língua estática. No papel você não consegue entender. Você pode sim, depois que você aprender, você pode ali usar como material de consulta, mas o ideal é você ter esse contato visual com a pessoa, com o surdo, ou por meio de um vídeo, né, para que você possa ver realmente, porque, olha, essa é a área da Bruna, tá? Mas, assim, se você mudar um parâmetro, um movimento, um sinal, já tem outro sentido. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né?
outra dica que ferve no meu coração aqui, para dizer para vocês que vão começar, estão começando, olha, viva a tua essência. Viva a tua essência. Eu estava me preparando para falar, porque, eu tenho 32 anos de carreira. Falei, como que eu vou, né, resumir em tão pouco tempo tudo que eu vivi? Mas o Espírito Santo, ele usa exatamente aquilo que ele quer usar. Entende? Fala, Cleusa, não é sobre tudo que você viveu, é sobre o que eu vou usar. Ele usa até as nossas dores para abençoar a vida, inclusive as nossas dores para abençoar vidas. E ele falou muito forte ao meu coração. Diga para o pessoal viver a sua essência. Viva a sua essência. Ninguém, nenhum de nós, ninguém é igual a ninguém. Eu nasci com o meu DNA. Eu nasci com a minha essência. Eu sou a Cleusa. Não existe nenhuma Cleusa no mundo parecida comigo. Por mais que tenha meu nome, não é igual a mim. E ninguém é igual. Viva a sua essência. O que eu tenho visto ao longo desse tempo é que as pessoas tentam moldar a língua de sinais do outro. Isso não existe. Você pode, sim, ter contato com outra pessoa, que já tem um processo, conversar, entendeu? Aprender com essa pessoa no processo. Mas a partir do momento que você aprende a língua de sinais, na estrutura certa, não é de qualquer jeito, na estrutura certa, você aprende uma língua, você vai viver, sabe, a sua essência, você vai ter o seu sabor, entende? Às vezes eu olho no Instagram, não, no YouTube, e eu vejo que uma pessoa faz uma música, de repente está todo mundo reproduzindo exatamente igual, o mesmo sorriso, a mesma postura. Jesus, que é isso? Um monte de robô. Não seja robô, gente. Deixa o Espírito Santo te usar com a sua essência, sabe? Eu tenho essa maneira, sabe? Eu gosto do original, eu gosto de algo que surge de mim. Lógico que a gente vive se construindo, reconstruindo as relações. Lógico, é importante isso. Né? Deus, quando fez o homem, não é bom que o homem seja sozinho, fez a mulher, porque é importantíssimo essa relação. Mas tem coisas assim que você pode colocar um temperinho, é igual um bolo, por exemplo. Eu pego uma receita de bolo de chocolate lá no YouTube, aí eu falo, eu vou colocar uma essência aqui, vou colocar umas gotinhas de baunilha, sabe? Então, assim, viva a tua essência, procure mentoria com um intérprete experiente, tá? Mas procura intérprete que tenha um chamado, porque existem muitos intérpretes que, infelizmente, né, pode ter aquele problema de estrela e vai te bloquear. Não sei se eu deveria falar isso, mas tem aquelas pessoas, em todas as áreas, existe um estrelão. Eu sou o top, eu sou o melhor, aí você chega, você erra, não, sabe? Não, procura gente que realmente é comprometido com a comunidade surda, com o surdo, com o chamado, com o propósito. Procure essas pessoas. Colhe nela, aprenda como que ela faz, mas depois coloque as suas gotinhas de baunilha, coloque a sua essência, viva o seu propósito, da forma que o Espírito Santo planejou que você viveria. Viva o seu propósito, entende? Colhe também surdo, mas não é em qualquer surdo, é aquele surdo que é disponível, é aquele surdo que realmente gosta de investir na vida do ouvinte. Não são todos os surdos que gostam, e é o direito deles. Surdo é ser humano igual a mim, igual a você. A única diferença está aqui na orelha, no ouvido. O resto é tudo diferente. Surdo é humano. Não é qualquer surdo que você vai ficar colando, vai ficar chamando, não. Marque um horário, respeite. Tem pessoas também que às vezes começam, fica chamando o surdo, que saco, me chamando toda hora. Não, respeite o surdo como ser humano, combina com ele, dá pra gente conversar e tal, combina. Inclusive valor, entende? O profissional, valorize o trabalho do surdo, ele é nativo. E se ele estudou, ele merece, né, ser remunerado pelo trabalho dele. Alguma pergunta? Não temos mais nenhuma pergunta aqui. Então,
Então, ô Bruna, vamos interagir um pouquinho aqui, Bruna. E daí, Bruna, o que você tá achando de interpretar essa história? Foi bom interpretar essa história, Bruna? Difícil. Foi difícil? Foi um pouco. Ah, foi difícil. Nossa, 32 anos, velho. É muita Mas é muita coisa. Mas eu consegui resumir, né? Eu consegui resumir. história. Ai, obrigada. Por aqui, É, é, livre. é. Então, gente, hoje eu e a Bruna, nós estamos trabalhando aqui na plataforma com o Pablo Marçal, vivendo um novo propósito. Eu estou recomeçando a minha vida do zero aqui, porque tudo é novo, eu estou aprendendo, eu estou tendo um contato com pessoas excepcionais, estou crescendo muito, eu estou começando do zero. E como está sendo bom, né? Tá Como tem sendo. sido bom. E essa experiência que a gente está vivendo aqui é o que a Bruna falou que a gente vai fazer lá no final das nossas lives, tá bom? Então vocês fiquem com a gente até o final, convide mais gente, intérpretes, familiares de surdo, né? Nós estamos disponíveis para ajudar as mães de surdos. Eu sou mãe, com o maior prazer. Eu não sou mãe, eu sou mãe de surdos por opção. Eu escolhi ser mãe de surda. Porque Deus podia me chamar e eu falar, não, não quero. Mas eu quis. Tudo que o Senhor falou para mim assim, faça, eu faço. Porque eu falei para vocês que aos 18 anos eu me apaixonei por Jesus. E tudo que eu faço é porque eu sou apaixonada por Ele. Se Ele falar para mim fazer, eu faço. E é por isso que eu estou nessa live aqui, falando com vocês, contando um pouco da minha história. Porque hoje eu acho que a minha história é importante, sim, importante. Porque foi Deus que desenhou para que eu pudesse viver. Né? Todo o roteiro Ele me entregou para que eu pudesse viver. E eu tenho que compartilhar. Então, assim, amanhã nós teremos a live com a Bruna. Ela vai também passar algo muito especiais para algo assim especial para vocês. Então não deixe de comparecer. Não deixe de comparecer. Quem está escrevendo aqui? Ah, é o Fernando. Ele é surdo. O Fernando é surdo. Ele me acompanha em tudo, nas minhas lives. Eu amo você. Eu amo, 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 amo. Deus te abençoe. Você chama outros surdos para assistir a gente, tá bom, Fer? Deus abençoe sua vida. Tem mais alguma pergunta, Bruna? Nada. Nada, né? Então tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Bruna, por me interpretar. De nada. Né? Muito feliz, porque hoje eu consegui falar com a minha língua. Eu sempre vou fazer live, aí vem um monte de surdo. Fala, ai, meu Deus, português não dá, né? Aí eu falei, calma, calma, eu vou colocar intérprete um dia, né? E aconteceu, né? E aconteceu de hoje ter intérprete e a gente conseguir falar com os dois públicos. Mas chame, gente, ouvinte, surdo, chame as pessoas para amanhã. Hoje é a nossa segunda, né? E a gente vai aí continuar. Não tendo mais pergunta, não tem, né? Não, nada. Tá, então tá bom, a gente vai encerrar por aqui. E a Um bom foto? almoço. Ah, tá, vamos tirar foto, né, gente? Agora a gente vai tirar foto. A gente vai fazer uma pose aqui, daí vocês printam aí a tela e compartilhem, por gentileza. Vamos lá? Hoje é... Foi? Sim. Sim, foi. Então tá bom. Que gostoso, dá vontade de continuar aqui, né? Dá vontade de continuar aqui. Mas a gente vai dar o tchau e até amanhã, 12h07, nós estaremos aqui com a Bruna e eu na interpretação. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã.